O som do despertador parecia ainda mais alto naquela manhã, como se estivesse tentando acordar não apenas o corpo, mas a alma. Lucas se virou na cama, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros, e por um instante pensou em simplesmente ignorar o toque insistente, mas algo dentro dele o impulsionou a levantar. Havia algo naquela manhã que não era como todas as outras, algo que mexia com uma inquietude antiga, uma sensação de que aquele dia não podia ser desperdiçado. Ao abrir a janela, a luz do sol atravessava a cortina rasgada, iluminando o pequeno apartamento que ele chamava de lar. O lugar estava silencioso, exceto pelo som distante de carros e passos na rua. Lucas olhou ao redor. Uma cozinha modesta, a geladeira quase vazia, algumas roupas espalhadas no chão e sobre a mesa, uma pilha de contas que ele ainda não tinha coragem de encarar. Era o tipo de cenário que fazia qualquer um sentir o peso da vida, mas ele percebeu que, por algum motivo, aquilo também despertava algo dentro dele. Uma urgência, uma vontade de mudar, de não se conformar mais. Nos últimos anos, Lucas havia vivido como um espectador de sua própria vida. As oportunidades passavam por ele como folhas levadas pelo vento, e ele assistia sem reagir. Tinha um emprego que não o satisfazia, amigos que já não compartilhavam dos mesmos sonhos, e a sensação constante de que havia algo mais, algo maior, que ele ainda não havia descoberto. Cada dia parecia uma repetição do anterior, e o desânimo começava a se tornar uma companhia constante. Mas naquela manhã, enquanto olhava para o céu claro, algo mudou. Ele sentiu uma faísca de coragem, aquela faísca que surge quando se percebe que não há mais espaço para arrependimentos, que o tempo não espera e que a vida só dá uma chance de cada vez. Ele se vestiu rapidamente, pegou uma caneta e um caderno antigo que encontrara na gaveta da escrivaninha e sentou-se à mesa. Era hora de escrever, não apenas palavras vazias, mas um plano, um caminho, um manifesto para si mesmo. Lucas começou a escrever. Não posso mais continuar vivendo assim. Preciso me reerguer. Preciso de um propósito. Preciso de uma vida que valha a pena. As palavras saíam lentamente, cada uma carregada de emoção, de frustração, mas também de esperança. Ele se lembrava de todos os momentos em que havia deixado o medo vencer, aquele medo de errar, de fracassar, de decepcionar, e percebeu que agora tinha a chance de se libertar. A primeira ação prática veio quase que naturalmente. Ele pegou o celular e fez uma lista de tudo o que precisava mudar: finanças, hábitos, amizades tóxicas, saúde física e mental, carreira. Cada item era um desafio, mas ao escrever, ele sentiu que estava finalmente tomando o controle da própria vida. Havia algo poderoso naquele simples ato de escrever. Depois de horas pensando e planejando, Lucas decidiu sair para caminhar. Precisava colocar seu corpo em movimento. Precisava sentir a cidade, o mundo e a própria respiração. Enquanto caminhava pelas ruas da sua cidade, observava pessoas que passavam apressadas, cada uma com suas próprias histórias, seus próprios desafios. Alguns sorriam, outros pareciam carregados de preocupações, mas todos estavam vivos. Todos seguiam adiante. Ele percebeu que a vida não esperava ninguém e que a decisão de mudar precisava ser tomada por ele e somente por ele. Na caminhada, chegou a um pequeno café que costumava frequentar. Pediu um café preto e se sentou em um canto, abrindo novamente o caderno. Começou a escrever ideias para projetos que sempre quis realizar, mas que nunca teve coragem de começar. Pensou em cursos, viagens, pessoas que gostaria de conhecer, habilidades que queria aprender. A cada linha escrita, sentia um peso saindo de seus ombros, substituído por uma sensação de liberdade que há muito não experimentava. O telefone tocou, e era um amigo antigo, alguém que ele não via há anos. A conversa começou tímida, mas rapidamente se transformou em um momento de reflexão. O amigo compartilhou algumas dificuldades recentes e Lucas percebeu que, apesar de seus próprios problemas, havia força em se conectar com outras pessoas, em compartilhar experiências, em aprender com quem já passou por situações similares. Aquela ligação simples trouxe um impulso inesperado de energia. Ao voltar para casa,
Lucas se sentou novamente à mesa. O caderno estava cheio de ideias, planos e promessas a si mesmo. Ele sabia que aquela era apenas a primeira manhã de uma longa jornada, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Sentiu que finalmente havia decidido recomeçar. E que, a partir daquele momento, cada ação, cada escolha, cada passo teria um propósito. Nos dias seguintes, Lucas começou a implementar pequenas mudanças. Acordava mais cedo, fazia exercícios, revisava suas finanças, estudava novos assuntos e se cercava de pessoas que o inspiravam. A cada pequena vitória, a confiança crescia e a sensação de impotência do passado começava a se dissipar. Ele enfrentou desafios. Alguns dias eram difíceis. Outras vezes se sentia tentado a desistir, a voltar ao conforto da rotina antiga. Mas cada obstáculo era uma oportunidade de aprendizado. Lucas percebeu que renúncia e persistência andam juntas. E que a verdadeira prosperidade não era apenas financeira ou profissional, mas também emocional e mental. Um mês depois, ele já podia notar mudanças significativas. Sua energia havia aumentado, sua clareza mental melhorou e as pessoas ao seu redor começaram a notar a transformação. Mais importante, Lucas sentia-se vivo de uma forma que nunca havia experimentado antes. O recomeço, que no início parecia assustador, tornou-se uma aventura diária, cheia de descobertas, aprendizados e crescimento pessoal. E ainda assim, ele sabia que aquilo era apenas o começo. Cada dia era uma nova oportunidade de reafirmar suas escolhas, de corrigir erros, de avançar em direção a seus sonhos. O caderno, agora repleto de anotações e planos, era um testemunho do poder de decidir mudar. A sensação de impotência e medo havia sido substituída por determinação e coragem. Lucas percebeu que a vida não espera, mas também recompensa aqueles que têm coragem de se levantar, de se reinventar, de decidir recomeçar, não importa quantas vezes seja necessário. Os dias se tornaram uma sequência de pequenos esforços que juntos formavam um movimento poderoso. Lucas descobriu que mudar a própria vida não era sobre grandes gestos heróicos, mas sobre consistência, sobre levantar todos os dias, mesmo quando a motivação parecia mínima, e fazer algo que o aproximasse do que ele queria ser. Uma manhã, enquanto revisava seu caderno e seus planos, Lucas percebeu algo importante. Ele vinha se concentrando demais em si mesmo. Toda a energia estava voltada para sua própria sobrevivência, sua própria recuperação, sua própria transformação. Mas, ao olhar ao redor, notou que muitas pessoas em sua vida precisavam de apoio, incentivo ou apenas de alguém que ouvisse. Decidiu então agir. Começou a ajudar pequenos grupos de amigos e conhecidos, compartilhando experiências, oferecendo conselhos sobre organização, finanças e hábitos saudáveis. Algo curioso aconteceu. Ao ajudar os outros, Lucas sentiu seu próprio coração se expandir. A satisfação de ver alguém superar dificuldades com sua ajuda era intensa e, de maneira inesperada, trouxe mais propósito à sua própria jornada. Enquanto isso, no trabalho, as mudanças também começaram a aparecer. Ele começou a assumir responsabilidades que antes evitava, mostrando dedicação e criatividade. O chefe percebeu e começou a confiar mais nele. Um projeto importante que exigia inovação e comprometimento caiu em suas mãos. Lucas aceitou apesar do medo do fracasso e se surpreendeu com os resultados. A sensação de ter superado a própria insegurança e entregado algo valioso o impulsionou a buscar ainda mais. A vida pessoal de Lucas também passava por transformações. Ele retomou contato com antigos amigos que compartilhavam sonhos semelhantes e se afastou de pessoas que traziam negatividade. Descobriu que a energia das pessoas ao redor é contagiosa e que estar perto de quem motiva e inspira é tão importante quanto o esforço próprio. Mas nem tudo era fácil. Um dia, Lucas recebeu uma notícia devastadora. Um investimento que havia feito com grande esperança não deu certo e ele perdeu uma quantia significativa de dinheiro. O golpe foi duro e a sensação de frustração e desânimo voltou com força. No entanto, algo dentro dele havia mudado. Ele percebeu que o fracasso era apenas mais um passo, uma lição necessária. Em vez de se afundar no arrependimento, decidiu analisar o que havia dado errado, aprender
e seguir em frente. Lucas começou a escrever um diário detalhado, registrando cada decisão, cada erro, cada acerto. Esse hábito se tornou uma ferramenta essencial. Ele podia olhar para trás e perceber o quanto já havia crescido, e ao mesmo tempo manter clareza sobre o que ainda precisava melhorar. A cada página escrita, sentia-se mais confiante, mais preparado para enfrentar o que viesse. O tempo passou, e as pequenas vitórias se somaram. Ele conseguiu quitar dívidas antigas, reorganizar suas finanças e até começar um projeto paralelo que sempre sonhara: criar um espaço de aprendizado online, onde pessoas pudessem desenvolver habilidades de forma prática e objetiva. Este projeto exigia disciplina, estudo e coragem para enfrentar um mercado competitivo, mas Lucas estava determinado. Uma tarde, enquanto revisava materiais para seu projeto, recebeu uma mensagem inesperada. Um antigo colega de trabalho que ele admirava queria encontrá-lo para discutir uma parceria. Essa oportunidade poderia levar seu projeto a outro nível, mas também exigia que ele se colocasse em situações desconfortáveis e assumisse riscos que antes jamais teria encarado. Lucas sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de excitação. Era a prova de que sua vida estava entrando em um novo patamar. Ao longo desses meses, Lucas percebeu que a verdadeira transformação não se trata apenas de sucesso financeiro ou profissional. A verdadeira prosperidade envolve equilíbrio, saúde mental, relacionamentos positivos, aprendizado contínuo e, principalmente, coragem de enfrentar seus próprios limites e medos. Ele descobriu que a vida não é sobre evitar quedas, mas sobre levantar-se mais forte cada vez que cai. Houve dias de solidão e incerteza, quando ele questionava se todo o esforço valia a pena. Nesses momentos, lembrava-se da primeira manhã em que decidiu escrever suas metas, da faísca de coragem que sentiu ao olhar o céu e da sensação de liberdade que surgiu quando tomou a decisão de mudar. Essas lembranças se tornaram âncoras, mantendo-o firme quando as tempestades internas ameaçavam arrastá-lo de volta à estagnação. O projeto começou a ganhar forma, e com ele, a confiança de Lucas se consolidava. Ele aprendeu a delegar, a confiar em pessoas certas, a ouvir críticas construtivas e a não se deixar abater por elogios falsos. Cada desafio que surgia era uma oportunidade de crescimento, e ele aprendeu a encará-los como aliados e não inimigos. Ao refletir sobre sua jornada, Lucas percebeu algo surpreendente. Todas as dificuldades, perdas e renúncias haviam sido fundamentais para prepará-lo para este momento. Ele entendeu que o verdadeiro recomeço não é apenas um ponto no tempo, mas um processo contínuo de aprendizado, adaptação e evolução. E, uma noite, ao fechar o caderno com suas anotações e planos, Lucas sentiu uma sensação de completude. Ele não tinha todas as respostas e certamente enfrentaria novos desafios, mas sabia que agora possuía ferramentas internas, disciplina e coragem para seguir em frente. Olhou para o horizonte pela janela de seu apartamento, sentiu o ar frio e percebeu que estava pronto. Pronto para viver uma vida com propósito, com paixão e com determinação. E naquele instante, algo dentro dele se consolidou de vez. A decisão de recomeçar não era um ato isolado, mas uma postura de vida. Cada manhã seria uma nova chance de crescer, cada dificuldade uma oportunidade de aprender e cada pequena vitória uma prova de que a transformação verdadeira começa de dentro. Lucas sorriu, sentindo que finalmente estava no caminho certo. O futuro ainda era incerto, mas ele sabia que nada seria tão poderoso quanto a força que havia encontrado dentro de si mesmo. E assim, com coragem renovada e determinação inabalável, ele continuou sua jornada dia após dia, passo após passo, em direção a tudo aquilo que sempre sonhou, e mais do que isso, em direção a uma versão melhor de si mesmo. O tempo parecia acelerar à medida que Lucas mergulhava em sua rotina de transformação. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas oportunidades de crescimento. Ele havia aprendido que, para prosperar de verdade, era necessário aprender a enxergar cada obstáculo como um passo rumo à vitória, e não como um motivo para desistir. Um dia,
recebeu uma ligação que mudaria completamente o rumo de seu projeto online. O antigo colega de trabalho, que antes o procurara para uma parceria, agora oferecia não apenas colaboração, mas também investimento significativo. A proposta era tentadora, mas carregava riscos enormes. Lucas sentiu um frio na espinha, mas também uma excitação genuína. Ele percebeu que sua vida estava prestes a entrar em um novo nível e que as decisões que tomasse agora poderiam definir seu futuro pelos próximos anos. Após longas horas de reflexão, Lucas decidiu aceitar a parceria, mas com condições claras. Manteria o controle sobre as decisões criativas e estratégicas do projeto. Ele sabia que ceder demais poderia comprometer sua visão, mas também reconheceu que aceitar ajuda e investimento era uma forma de acelerar seu crescimento. Este foi um dos primeiros grandes momentos em que ele percebeu que prosperidade exige coragem para arriscar, sem perder a essência. Enquanto o projeto ganhava força, Lucas também começou a notar mudanças em si mesmo que iam muito além do sucesso profissional. Ele se tornara mais disciplinado, resiliente e confiante. Cada desafio que surgia, seja uma crítica negativa, uma falha técnica ou uma dificuldade de comunicação com a equipe, era encarado com serenidade e estratégia. Ele aprendeu a transformar problemas em aprendizado e erros em ferramentas para o sucesso futuro. A vida pessoal também começou a florescer. Lucas encontrou amigos que compartilhavam seus valores e sua determinação. Ele se afastou de relações que drenavam energia e começou a investir tempo em conexões que o inspiravam e desafiavam a ser melhor. Descobriu que o ambiente ao redor é tão crucial quanto a força interna e que sucesso e felicidade não podem florescer em solos áridos de negatividade e conformismo. Certo dia, enquanto revisava os resultados do projeto, Lucas recebeu uma mensagem inesperada. Um jovem, inspirado pelo conteúdo que ele estava criando, queria agradecer pessoalmente por ter transformado sua forma de encarar a vida. Lucas sentiu uma onda de emoção. Percebeu que o impacto de suas ações ia muito além do próprio bem-estar. Ele estava tocando vidas e inspirando mudanças reais. Esse reconhecimento reforçou ainda mais sua convicção de que a jornada de transformação não é apenas sobre acumular conquistas, mas sobre criar valor, ajudar outros e deixar um legado positivo. Cada comentário, cada mensagem de agradecimento, cada pequena história de mudança que chegava até ele era combustível para continuar, mesmo nos dias mais difíceis. Mas nem tudo foi linear. Um dos maiores desafios surgiu quando uma falha técnica comprometeu parte do conteúdo do projeto, gerando atrasos e frustração. Lucas poderia ter desistido ou se deixado abater, mas a diferença agora era que ele possuía ferramentas internas para enfrentar crises. Em vez de lamentar, analisou o problema, reuniu sua equipe e desenvolveu soluções. O resultado foi ainda melhor do que o planejado, mostrando que a persistência e a resiliência são os maiores aliados de quem decide recomeçar. Com o tempo, Lucas percebeu que havia construído não apenas um projeto de sucesso, mas também uma vida equilibrada. Ele havia alcançado um nível de prosperidade que incluía saúde física e mental, relacionamentos positivos, aprendizado constante e propósito. Cada decisão tomada, cada renúncia feita, cada esforço continuado havia se somado, formando uma base sólida para o futuro. Um momento marcante ocorreu quando Lucas foi convidado para palestrar em um evento sobre empreendedorismo e superação. Subir ao palco diante de centenas de pessoas foi uma experiência que misturava nervosismo e orgulho. Ele contou sua história de fracasso, aprendizado e recomeço e, ao ver a reação do público, olhos atentos, sorrisos e aplausos, percebeu o impacto real de sua jornada. Não era apenas sobre ele. Era sobre inspirar outros a tomar as rédeas da própria vida. A história de Lucas começou a circular, não apenas localmente, mas também online. Seu projeto alcançou milhares de pessoas, muitas das quais relataram mudanças significativas em suas vidas. Ele percebeu que a verdadeira medida do sucesso não estava em números, mas na transformação que suas ações provocavam nos outros. Em paralelo, Lucas nunca deixou de cultivar seus hábitos e disciplina pessoal. Acordava cedo,
Mantinha uma rotina de exercícios, estudava constantemente, revisava suas metas e continuava a escrever em seu caderno. Esse compromisso diário era a fundação de tudo o que havia conquistado. Ele sabia que sucesso sem consistência e esforço contínuo é apenas sorte passageira. Ao refletir sobre os últimos meses, Lucas percebeu que o processo de recomeço o havia moldado de formas que ele nunca imaginou. Ele havia aprendido que a coragem de enfrentar o medo é o primeiro passo para qualquer mudança significativa. As renúncias, embora difíceis, são essenciais para abrir espaço para o crescimento. A persistência transforma pequenas vitórias em conquistas duradouras. A verdadeira prosperidade é um equilíbrio entre sucesso, aprendizado, relações e propósito. Inspirar e ajudar os outros multiplica o impacto de cada esforço individual. E assim, Lucas caminhava cada vez mais confiante em direção ao futuro. Ele sabia que novas dificuldades surgiriam, mas estava preparado. Cada desafio era uma oportunidade de evoluir, cada obstáculo um degrau rumo a uma vida mais plena. Ele havia descoberto que recomeçar não é apenas uma decisão isolada, mas um estilo de vida, e que a transformação verdadeira acontece quando se combina coragem, disciplina, renúncia e propósito. Ao olhar para trás, para a manhã em que tudo começou, Lucas sorriu. Ele finalmente compreendeu que a vida é uma série de escolhas contínuas e que a cada dia temos a oportunidade de escrever um novo capítulo, de nos reinventar, de nos aproximar da melhor versão de nós mesmos. O passado não podia ser mudado, mas o presente e o futuro estavam em suas mãos, e ele os conduzia com determinação, paixão e visão. E naquele instante, Lucas percebeu que havia conquistado algo maior do que qualquer meta ou projeto. Havia conquistado a si mesmo, e isso era, sem dúvida, a maior vitória de todas. Os meses se transformaram em um ano, e a rotina de Lucas agora era marcada por propósito e foco. Ele olhava para trás com a consciência de quem havia enfrentado seu próprio medo e fracasso e aprendido que a verdadeira transformação exige ação consistente, coragem e renúncia consciente. O projeto online que ele havia iniciado, fruto de coragem e persistência, já impactava milhares de pessoas. Cada mensagem de agradecimento, cada relato de mudança era combustível para continuar inovando e oferecendo conteúdo que realmente fizesse a diferença na vida de quem o acompanhava. Lucas percebeu que havia alcançado algo que ia muito além de sucesso financeiro. Ele havia criado valor e impacto real, e isso era profundamente gratificante. Mas o que mais impressionava Lucas era o quanto ele próprio havia mudado. Ele não era mais o homem que acordava todos os dias sentindo que o mundo o esmagava. Agora, cada amanhecer era uma oportunidade de aprender, crescer e aplicar lições. Ele tinha clareza sobre suas prioridades, sabia quando dizer não a distrações e compromissos que não agregavam e, acima de tudo, havia aprendido a confiar em si mesmo. Certa manhã, recebeu um convite inesperado. Uma grande empresa de educação online queria conhecer seu projeto e discutir uma possível parceria internacional. Era uma oportunidade de expandir o impacto, mas também exigia coragem e visão estratégica. Lucas sabia que poderia manter seu propósito intacto e aceitou o desafio. A reunião foi intensa, mas o conhecimento, disciplina e experiência adquiridos ao longo de sua jornada fizeram toda a diferença. Ele conseguiu transmitir sua visão com clareza, paixão e confiança. Enquanto isso, a vida pessoal de Lucas também atingia um novo nível de equilíbrio. Ele mantinha relacionamentos saudáveis, cultivava amizades inspiradoras e tinha tempo para cuidar de si mesmo. Aprendeu que prosperidade verdadeira não é apenas acumular bens ou reconhecimento, mas viver em equilíbrio com saúde, aprendizado constante e conexões que fortalecem o espírito. No ápice desse período, Lucas foi convidado para dar uma palestra em um evento internacional sobre inovação e empreendedorismo. Ao subir ao palco, lembrou-se da primeira manhã em que decidiu escrever suas metas e recomeçar. O nervosismo que sentiu foi rapidamente substituído por confiança. Ele compartilhou sua história com sinceridade e emoção,
detalhando os erros, os desafios, as renúncias e os aprendizados que o levaram até ali. O público reagiu de forma intensa. Pessoas de diversas idades, origens e profissões se levantavam, sorriam, aplaudiam ou se emocionavam com cada detalhe contado. Lucas percebeu que seu esforço não tinha sido apenas para ele mesmo. Ele estava inspirando mudanças reais em outras vidas. E isso era uma recompensa que dinheiro ou reconhecimento jamais poderiam substituir. Após a palestra, muitos se aproximaram para conversar com ele pessoalmente. Alguns compartilhavam histórias de vida semelhantes, outros buscavam conselhos, e muitos apenas queriam agradecer por terem encontrado inspiração em suas palavras. Lucas sentiu uma alegria profunda. Ele compreendeu que a verdadeira medida do sucesso não é o quanto se conquista sozinho, mas o quanto se consegue transformar o caminho de outros. Nos meses seguintes, Lucas consolidou sua posição como referência em seu nicho. Seu projeto cresceu exponencialmente, alcançando diferentes países, impactando milhares de vidas. Mas mais do que isso, ele havia construído uma vida de propósito, equilíbrio e aprendizado constante. Refletindo sobre toda a trajetória, Lucas percebeu que a chave de tudo estava em decidir recomeçar. Não se tratava de uma escolha única, mas de uma postura diária. Cada manhã era uma oportunidade de fortalecer hábitos, tomar decisões alinhadas ao propósito, renunciar ao que não agregava e investir energia no que realmente importava. Em uma tarde tranquila, Lucas sentou-se à sua mesa olhando pela janela. O caderno antigo ainda estava ali, cheio de anotações, ideias e metas realizadas. Ele sorriu ao folhear as páginas, lembrando de cada momento difícil, cada falha, cada vitória pequena e grande. Compreendeu que todo sofrimento, cada renúncia e cada esforço havia sido essencial para moldar quem ele se tornara. Um homem resiliente, determinado, equilibrado e capaz de inspirar outros. E naquele instante, Lucas fez uma reflexão final que poderia servir de guia para qualquer pessoa que buscasse recomeçar. 1. A decisão é o primeiro passo. Ninguém muda a vida por acaso. É preciso tomar a decisão firme de agir. 2. Persistência é essencial. Obstáculos aparecerão, mas cada desafio vencido fortalece. 3. Renúncias são oportunidades. Abrir mão de certas coisas permite conquistar outras maiores. 4. Aprendizado contínuo transforma. O conhecimento e a experiência moldam decisões melhores. 5. Impactar vidas é a maior recompensa. Sucesso verdadeiro é compartilhar e inspirar. Lucas se levantou, sentindo uma paz e confiança que jamais conhecera antes. Ele sabia que a jornada nunca terminaria, que sempre haveria novos desafios, novos aprendizados e novas oportunidades de crescimento. Mas estava preparado. Estava consciente de que a verdadeira prosperidade está em viver com propósito, coragem e consciência, e que cada escolha, cada ação, cada renúncia poderia aproximá-lo de uma vida extraordinária. E assim, o homem que um dia acordou sentindo-se impotente diante da vida, tornou-se um exemplo de superação, aprendizado e transformação, provando que não importa quantas vezes se cai, sempre é possível decidir recomeçar, se reinventar e conquistar o que realmente importa. O amanhecer naquela manhã parecia diferente. Para Lucas, cada raio de sol carregava uma sensação de conquista silenciosa, algo que não se via em medalhas ou números, mas na própria consciência de que havia mudado de dentro para fora. Ele sabia que a vida não se resumiria a grandes vitórias isoladas, mas sim a soma de pequenas escolhas, atitudes e renúncias que, com o tempo, moldam o destino de qualquer pessoa. Enquanto preparava seu café, Lucas refletia sobre tudo o que havia vivido. Lembrou-se de quando acordava sem rumo, preso em uma rotina que o sufocava, com medo do fracasso e da própria vida. Comparou com o homem que se tornara. Alguém capaz de enfrentar desafios, aprender com cada tropeço e inspirar outros a fazer o mesmo. Percebeu que o verdadeiro valor do recomeço não está na mudança imediata, mas na consistência diária e na coragem de persistir, mesmo quando ninguém observa. O projeto online, agora sólido e reconhecido,
Continuava crescendo, mas Lucas não se deixava seduzir pela vaidade. Ele sabia que sucesso real não é sobre cifras, fama ou elogios, mas sobre impacto, propósito e aprendizado contínuo. A cada mensagem de pessoas transformadas por seu trabalho, ele sentia que cada renúncia feita no passado, cada medo enfrentado, cada noite de incerteza, havia valido a pena. Certo dia, recebeu um convite especial. Um grupo de jovens empreendedores queria conhecê-lo pessoalmente para ouvir sua história e entender como poderiam superar desafios e manter a disciplina na busca por seus sonhos. Lucas percebeu que essa era a materialização do impacto que sempre desejou. Sentiu orgulho, não de si mesmo, mas do que havia construído e do que poderia agora compartilhar. Durante o encontro, Lucas falou com sinceridade, contando sobre medos, erros, frustrações e pequenas vitórias. Reforçou que não existe atalho para a transformação, que renúncias são inevitáveis e que coragem é a chave para dar o primeiro passo. Cada rosto atento, cada pergunta feita com curiosidade genuína, reforçava nele a ideia de que a vida recompensa aqueles que ousam agir e aprender com cada experiência. Ao voltar para casa naquela noite, Lucas sentou-se em frente ao caderno antigo. As páginas estavam repletas de memórias, planos e registros de uma jornada extraordinária de superação. Ele sentiu gratidão, não apenas por ter alcançado certos objetivos, mas principalmente por ter descoberto a força interior capaz de transformar qualquer situação. Foi então que ele percebeu uma verdade essencial. Recomeçar não é apenas sobre mudar de vida, mas sobre mudar a si mesmo. É sobre descobrir resiliência, coragem, disciplina, paciência e propósito. É entender que cada desafio é um professor e cada renúncia uma oportunidade. É perceber que o verdadeiro poder está em decidir todos os dias ser melhor do que foi ontem. Nos meses que se seguiram, Lucas continuou sua trajetória de crescimento. Novos projetos surgiam, ele enfrentava novos obstáculos, mas agora tinha clareza e confiança para lidar com eles. Cada passo era guiado pela experiência acumulada, e cada vitória era fruto de esforço consciente e persistência. Em uma manhã tranquila, ao caminhar pela cidade, Lucas percebeu algo poderoso. Pessoas ao seu redor também buscavam transformação. Alguns se inspiravam em seu exemplo, outros apenas observavam como alguém havia mudado de forma consistente. Ele entendeu que transformar a própria vida é também acender uma luz para outros, e que essa luz, quando bem usada, pode iluminar caminhos inteiros. Ao chegar em casa, ele sentou-se novamente diante do caderno e fez um último registro daquela fase. Hoje percebo que a vida é feita de escolhas, e que cada escolha, por menor que pareça, constrói quem somos. Aprendi que renunciar ao que nos limita é libertador, que enfrentar o medo nos fortalece e que o verdadeiro sucesso é viver com propósito e impactar positivamente quem está ao nosso redor. Recomeçar não é um evento isolado, mas uma postura diária, e é essa postura que transforma vidas. Lucas fechou o caderno com um sorriso sereno. Ele sabia que ainda haveria desafios, mas estava pronto. Cada experiência vivida, cada obstáculo superado, cada pequena vitória acumulada, havia feito dele um homem mais consciente, resiliente e realizado. E assim, o homem que um dia acordou sem esperança, sem direção e temeroso do próprio futuro, tornou-se um exemplo vivo de coragem, disciplina e transformação. Ele provou que não importa quantas vezes se cai, sempre é possível recomeçar, aprender e conquistar uma vida plena e significativa. A história de Lucas não termina aqui. Ela continua todos os dias, em cada escolha, cada aprendizado e cada ação voltada para crescer, evoluir e inspirar. E essa, Silas, é a verdadeira mensagem que queremos transmitir. O recomeço está ao alcance de todos, e cada dia é uma nova oportunidade para transformar a própria vida.